Era madrugada, e a vela queimava lenta sobre a mesa da cozinha. O cheiro de cera misturava-se com o de cigarro velho impregnado nas paredes. Ricardo. Era assim que o chamavam, embora já tivesse perdido o costume de ouvir seu próprio nome. Fitava fixamente a chama, como quem espera que dali saísse alguma revelação. Acendeu aquela vela como se fosse um ritual. Não tinha fé em nada específico, mas achava que talvez, se acendesse uma vela, se falasse algo em voz baixa, se pedisse em silêncio, alguma força desconhecida o ouviria. No fundo, sabia que não passava de uma tentativa desesperada de não se sentir sozinho. Ricardo tinha tentado de tudo. A bebida foi a primeira a se apresentar como companheira. No começo, parecia um alívio. O copo gelado afastava por alguns minutos as vozes da consciência, e o riso fácil dos bares fazia parecer que a vida tinha cor. Mas a garrafa logo mostrou que não era amiga. Era um algoz silencioso. As manhãs vinham com ressacas violentas, lembranças em pedaços, dívidas esquecidas no balcão. E quanto mais bebia, mais vazio se sentia. Depois vieram as drogas. O primeiro baseado tímido parecia libertador. A mente flutuava, os problemas encolhiam. Mas não demorou para que buscasse algo mais forte, mais rápido, mais intenso. A sensação de poder, de euforia, se esfarelava em seguida, deixando-o com uma ansiedade sufocante, como se estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca alcançava. As noites viraram madrugadas insones, e os dias se tornaram borrões de olhos vermelhos e corpo cansado. As apostas entraram como promessa de sorte fácil. Hoje vai ser diferente, dizia ao jogar as fichas, ao marcar os bilhetes. E a cada derrota, jurava que na próxima seria o grande dia. Mas o que ganhava em raros lampejos desaparecia ainda mais rápido, junto com a dignidade. As contas se acumulavam e o futuro se resumia a números negativos. Nas mulheres, buscava consolo, calor, um sentido qualquer para a solidão. Cada encontro parecia preencher por algumas horas a carência que o devorava. Mas no dia seguinte, restava apenas o silêncio frio e a sensação de ter usado e sido usado. Eram abraços de ocasião, beijos sem futuro, promessas que se dissolviam antes do amanhecer. Tentou também as promessas de autoajuda, livros de capa brilhante que garantiam 7 passos para a felicidade ou 10 segredos da realização pessoal. Lia, sublinhava frases, repetia mantras, mas quando fechava as páginas, a realidade voltava com força dobrada e o buraco no peito permanecia intacto. E havia os oráculos de esquina, cartomantes, búzios e simpatias de quintal. Ricardo se perguntava em silêncio: será que um dia vou achar respostas? Será que sempre vou andar perdido? Era como um caranguejo andando de costas, na contramão do mundo, sem jamais chegar a lugar nenhum. Não havia sinal para retornar. Não havia estrada pavimentada, só trilhas tortuosas que o levavam cada vez mais longe de si mesmo. Certa manhã, mexia no rádio velho da cozinha. Era um aparelho de botões quebrados que só funcionava quando queria. Girava o dial sem esperança, caçando uma frequência qualquer, talvez música para preencher o vazio. Até que, de repente, uma melodia suave tomou conta do ambiente. Era um hino antigo que falava de paz, de amor, de um salvador. Ele não sabia explicar, mas aquele som perfurou sua alma. Ficou paralisado, como se alguém tivesse chamado seu nome pela primeira vez em anos. As palavras diziam que havia esperança, que havia perdão. E por alguns minutos, Ricardo acreditou que poderia ser verdade. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas logo o coração se fechou. Besteira, pura emoção, disse para si mesmo, desligando o rádio, e acendeu outro cigarro. Na rua, dias depois, encontrou um andarilho sentado na calçada. O homem tinha barba desgrenhada, roupas rasgadas, mas os olhos brilhavam de uma forma estranha, viva. Ricardo tentou passar reto,
mas o andarilho falou sem sequer encará-lo: Filho, você está perdido, mas ainda pode ser achado. Ricardo estancou, virou-se devagar. O andarilho sorria, como se tivesse lido sua alma. Como é que você sabe disso? Perguntou nervoso. Eu também andei perdido, respondeu o homem apontando para o próprio peito. Mas Jesus me achou. Ele é especialista em achados e perdidos. Ricardo riu, tentando disfarçar a perturbação. Mais um fanático, pensou. Mas aquelas palavras não saíram mais da sua mente. Nessa noite, sonhou com um grande salão cheio de portas. Abriu várias, em uma havia fumaça e confusão. Em outra, jogos de azar. Em outra, mulheres e bebida. Cada porta que entrava o deixava mais cansado, mais vazio. Até que viu uma porta simples, com uma cruz desenhada. Quando tentou abri-la, acordou, o coração disparava. Os dias se arrastavam, mas algo mudava dentro dele. Quando ligava o rádio, buscava sem querer aquela mesma frequência. Quando passava pelas ruas, prestava atenção nos outdoors religiosos, nas igrejas de bairro, nos panfletos distribuídos. E sempre que lembrava do andarilho, sentia um aperto no peito. Certo domingo, vagando sem destino, ouviu cânticos vindo de uma pequena igreja. O som era simples, mas havia algo diferente ali. Ficou parado do lado de fora, ouvindo. As vozes diziam coisas sobre liberdade, sobre um Deus que transforma. Uma senhora idosa percebeu sua presença e se aproximou. "Quer entrar, meu filho?" perguntou com suavidade. Ricardo hesitou, mas os pés entraram sozinhos. Lá dentro, ouviu um testemunho. Um homem contava como havia sido escravo das drogas, como perdera tudo e como Jesus o havia libertado. Ricardo se viu naquela história. As lágrimas vieram sem pedir licença. Tentou escondê-las, mas não conseguiu. Naquele momento compreendeu. Estava diante da resposta que buscara a vida inteira. Não estava nos dados, nem nos búzios, nem nas simpatias, nem no baseado. Estava em Jesus. Naquela noite, ajoelhou-se em casa pela primeira vez. As palavras não saíam direito. Era só choro, soluço, arrependimento. Mas o coração dizia: Senhor, se tu me aceitas, eu não quero mais essa vida. Eu quero o teu caminho. Foi uma semente que vingou. De bate-pronto ele aceitou. Comeu o pão do céu. E algo inexplicável aconteceu. O vazio que o esmagava foi preenchido por uma paz suave, uma certeza de que não estava mais sozinho. Os dias seguintes não foram fáceis. As tentações vinham, os velhos hábitos chamavam. Mas agora ele tinha algo maior que o vício. Tinha esperança. E cada vez que se lembrava do andarilho, do hino no rádio, do abraço daquela senhora na igreja, percebia que Deus tinha traçado um caminho para encontrá-lo. Era como se tivesse chegado ao guichê dos achados e perdidos. E finalmente alguém o chamava pelo nome. O caranguejo finalmente andou para frente. O que não tinha agora tem sentido. Anos depois, já transformado, Ricardo contava sua história em praças, igrejas, casas de recuperação. Falava dos vícios, da busca desenfreada, do caranguejo andando de costas e de como um simples encontro com Jesus mudou tudo. Eu achava que morreria cedo, sozinho, perdido, dizia sorrindo. Mas agora sei que vou morrer bem velho, levando aos loucos e aflitos o mesmo sentido que me foi dado. Só Jesus pode explicar. E quando terminava, olhava para o céu com gratidão, porque finalmente o perdido foi encontrado.